Fala aí, galera, beleza? Mais uma aulinha aí, professor Dani, de Física. Hoje a gente vai ter uma aula de Física Térmica. Dentro da Física Térmica a gente trata de calor e temperatura, né? Que muita gente confunde achando que é a mesma coisa. Lembrando que o calor é uma energia térmica em trânsito, em movimento, tá? O calor você recebe ou cede, tá? Então ele está em constante, você está em constante troca de calor, tá? Que é uma energia térmica. E temperatura é o grau de agitação das moléculas, é o quanto as moléculas se agitam. Quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor a temperatura, beleza? Então, calor e temperatura se relacionam, mas não são a mesma coisa, não tem o mesmo conceito. Tranquilo? Beleza? E na aula de hoje, a gente aprende a calorimetria. Calorimetria, a gente pode separar essa palavra, né? E fazer o seguinte, ó. Corta aqui no i, ó. Calor, metria. Ou seja, metria significa medir. Medir o quê? Calor. Então, o que a gente estuda dentro da calorimetria? A gente estuda as trocas de calor e suas consequências, né? A gente usa calor muitas vezes durante o dia, tá? Por exemplo, quando a gente vai tomar um banho no chuveiro elétrico ou no chuveiro a gás, né? Onde você aquece a água para tomar o banho, tá? Algumas pessoas não, outras sim. Quando você vai fazer um alimento, vai cozinhar alguma coisa, assar alguma coisa no forno, tá? Ou no forno elétrico, no forno a gás, você usa o calor, certo? Quando você vai passar roupa, você usa o calor. Pranchinha de cabelo, usa calor. Secador de cabelo, também, torradeira. Então tem inúmeros aparelhos, inúmeras coisas que a gente utiliza no dia a dia que envolve o calor, né? O aquecimento ou o resfriamento, né? Seria o caso de uma geladeira, de um freezer, que retira calor, né, dos alimentos para que ele não estrague, ou para congelar alguma coisa, beleza? Então a gente trabalha com calor o tempo inteiro, no dia a dia, durante o dia, né? O seu próprio corpo, ele tem que manter o seu corpo aquecido, tá? O metabolismo do seu corpo, né? Por isso que a gente come, se alimenta para ingerir caloria, tá? E essa caloria produzir energia, e essa energia faz com que a gente se mova, né? Sobreviva, não é verdade? Então, a nossa temperatura corporal, por exemplo, fica na faixa de 36, 37 graus. Acima de 37 já é considerado febril, né? Aí você tem alguma inflamação, algum problema, tranquilo? Então, calor e temperatura estão relacionados, né? Bastante relacionados. A grandeza calor, né? Ou quantidade de calor que a gente pode calcular, já que essa matéria trata de medir calor, né? Ela utiliza as unidades caloria, cal, né? Cal é caloria e J é joule, né? Que a gente já estudou em outras matérias, em mecânica, em elétrica, né? Nós já vimos que joule é utilizado para energia, tá? Aí você pensa, calor e energia não são a mesma coisa? Ou seja, calor não é uma energia térmica? Então, é a mesma unidade. Então, se calor é uma energia térmica, as duas grandezas, calor e energia, utilizam joule também como unidade. Tranquilo? Dois conceitos, né? Tem vários conceitos em calorimetria. Tem algumas formulazinhas para gravar também, como sempre, mas tem bastante conceito nisso aí. Um dos conceitos importantes é o calor específico. E o calor específico, o nome já está dizendo, né? Ele é específico para cada substância. Então, cada substância possui um calor específico. Como assim cada substância? Depende da substância. Por exemplo, o vidro possui um calor específico, tá? A água possui um calor específico. Outras substâncias possuem um calor específico, né? Então esse calor ele é específico para cada substância, tá? E o que ele determina? A gente pode relacionar ele com o quê? Bom, a gente pode relacionar com a quantidade de calor que um corpo precisa, que uma substância precisa, para variar a sua temperatura. Então, o que seria o calor específico? É a quantidade de calor que uma substância precisa receber para poder variar a sua temperatura, para poder aquecer, para poder esfriar, né? Por exemplo, o calor específico, para vocês terem uma ideia, o calor específico da água é 1, tá? O valor é 1. E o calor específico da areia, vamos botar a areia da praia, por exemplo, 0,2, tá? Aproximadamente, 0,2.
Se a areia tem um calor específico de 0,2, significa que para ela aquecer, ela precisa receber 0,2 calorias só. 0,2 calorias só, para aquecer 1 grau Celsius. Tá? Então vamos supor, vou usar a mesma massa de água e de areia, tá? Para vocês terem uma noção. 1 grama de areia, de massa, né? Para variar 1 grau Celsius, para aquecer 1 grau Celsius, ou resfriar 1 grau Celsius, precisa de 0,2 calorias. A água, o calor específico da água é 1. Tá? O da areia é 0,2, o da água é 1. Então a água, 1 grama de água para aquecer 1 grau Celsius precisa de 1 caloria. Então olha a relação das duas. A água precisa de 1 caloria para aquecer 1 grau Celsius só, tá? Para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius só. E a areia precisa de 0,2. Ou seja, a areia precisa de 5 vezes menos calor para aquecer. Então a areia aquece mais rápido. Não é isso que acontece? Pensa só no exemplo. Tem inúmeros exemplos que a gente pode utilizar. Agora pensa no exemplo, você chegando na praia, num verãozão, 11 horas da manhã, meio-dia. Quem vai estar bastante quente? A água ou a areia? A areia. Então a areia ela está mais quente, por quê? Porque ela aquece mais rápido. A água demora mais a esquentar, a aquecer, tá? O contrário também é recíproco, também funciona. Então, por exemplo, se a areia aquece rápido, ela também resfria rápido, né? Então, aquela substância que aquece rápido, também resfria rápido, beleza? A capacidade térmica é a capacidade que um corpo possui, tá? De variar a temperatura também, tá? Então um corpo, né? Um pilô desse, um copo, uma garrafa, tá? Uma quantidade de água, ela vai receber calor e vai aquecer. Essa capacidade que ela tem de aquecer, de variar a sua temperatura, né? Lembrando que quando um corpo aquece, ele aumenta a temperatura, quando um corpo resfria, ele diminui a temperatura, beleza? Tem que lembrar desse conceito aí para poder entender. Então, se 1 litro de água recebe uma quantidade de calor, ela vai variar a sua temperatura, beleza? Se ela perde calor, ela também vai variar a sua temperatura, né? Então, capacidade térmica a gente representa com a letra C. Mas calor específico também é a letra C. Então, para não confundir, a gente utiliza C maiúsculo para capacidade térmica e C minúsculo para calor específico. Tranquilo? Aí existe uma relação, uma formulazinha, que envolve os dois, ó. Capacidade térmica, massa, calor específico. Tranquilo? Ou capacidade térmica é a quantidade de calor, tá? Dividido pela variação de temperatura. Tranquilo? Temperatura tem que ser em graus Celsius. Foi? Outra coisa importante é que na calorimetria, aqui ó, lembra que eu acabei de falar? Que você tem que lembrar que o calor ou você recebe ou você perde, né? Ou você está recebendo calor ou você está perdendo calor, né? Recebeu, aumentou a temperatura. Perdeu, diminuiu a temperatura. Faz essa relação, tá? Então existe isso aqui, ó. Essa relação aqui, ó. Se um corpo, né, ganhou o calor, a quantidade de calor em caloria vai ser um valor positivo. Se um corpo cedeu calor, perdeu calor, a quantidade de calor vai ser negativa, beleza? Então eu posso ter uma quantidade de calor de 200 calorias ou menos 200 calorias, tá? Se for 200 calorias, eu ganhei calor. Se for menos 200 calorias, eu perdi calor. Tranquilo? Um alimento dentro de uma panela, num fogão com fogo aceso, está ganhando calor. A temperatura está aumentando. Esse alimento, quando você põe na geladeira, ele está perdendo calor. E aí a temperatura diminui. Tranquilo? Então o sinal de mais e de menos é para representar se ganhou ou se perdeu. Tranquilo? Outra coisa importante é que na calorimetria nós podemos calcular, utilizar um calor chamado calor sensível, que é esse aqui, ou calor latente. Aí para diferenciar nos livros, né? Nos livros, internet, apostilas, normalmente as fórmulas vêm assim, ó, QMC∆T, QML. Para diferenciar, não é obrigatório usar isso, tá? Eu gosto de colocar esse Q aqui com S, para chamar de calor sensível. E esse Q aqui de QL, para chamar de calor
latente. Então, qual é a diferença de um e de outro? Quando que eu vou saber que eu vou usar calor sensível e quando eu vou usar calor latente? Simples. Quando tiver mudança de estado físico, você vai usar esse calor latente, essa fórmula aqui. Tá? Então, se eu te falar que a água, eu quero que a água evapore, ou eu quero que o gelo derreta, por exemplo, né? Ou que uma outra substância mude de sólido para líquido, ou de líquido para gasoso, mude de estado físico, você vai usar essa quantidade de calor, essa formulazinha para calcular a quantidade de calor, tá? Agora, se o corpo, né, a substância, ela tiver só mudando a sua temperatura, não tiver mudando de estado físico, eu uso essa fórmula aqui. Então, por exemplo, como que vai ser pedido isso numa questão? Eu posso pedir, por exemplo, para você calcular quanto de calor, tá? 200 gramas de gelo precisa receber para poder derreter, para poder sofrer a fusão. Lembra? De sólido para líquido, fusão, né? De líquido para gasoso, vaporização. E aí, para fundir um gelo, né? Para sofrer a fusão, 200 gramas de gelo. Aí o que eu faço? Calculo calor sensível ou calculo calor latente? É para mudar de estado físico, né? Então eu pego a quantidade de calor latente, multiplico a massa, 200 gramas, né? Por L. Quem é L? L é o calor latente, tá? Esse L aqui, ó, esse L é o calor latente, chamado de calor latente esse L. E esse L é um valor constante, é um valor fixo. Assim como o calor específico é um valor que é determinado para cada substância, o calor latente também. Eles são constantes, são dados na questão. Tá? Então fica tranquilo. Esse valor do calor específico, se ele pedir para calcular a quantidade de calor, ele vai te dar o calor específico da substância, tá? Do vidro, da areia, do cimento, da madeira, ele vai te dar o calor específico. Se ele pedir para calcular a quantidade de calor e tiver que mudar de estado físico, ele vai te informar esse valor do calor latente, beleza? Se ele não der esses valores, que são constantes, são fixos, tem que anular a questão. A gente anula a questão, fica tranquilo, beleza? Aqui a gente, para gravar essas duas formulazinhas, a galera grava assim, ó. Mudança de temperatura. Que macete. Que macete. Mudança de estado físico. Que mole. Que mole. Beleza? Então, que macete, muda só a temperatura. Varia só a temperatura. Que mole, mudou de estado físico. Tranquilo? Lembrando que essa massa aqui, ó, tanto essa massa aqui quanto essa, tanto faz, tá? A unidade dela vai ser em grama. Tranquilo? Então a massa, ó, tem que ser em grama. Então se por acaso tiver em quilograma, tem que transformar para grama, né? Lembra? 1 quilograma equivale a quanto? Isso, 1000 gramas. 1 quilograma, 1000 gramas. Tranquilo? E aí, na hora da questão, a gente vai definir qual quantidade de calor a gente vai receber. Tranquilo? Outra coisa que dá para a gente fazer na calorimetria é calcular a potência térmica. O que seria a potência térmica? A potência térmica é a potência de aquecimento, né? Ou de resfriamento. Por exemplo, qual é a potência de um freezer, de um refrigerador, de um ar-condicionado, né? Esses aparelhos, eles retiram calor, né? Para resfriar o ambiente. Ou qual é a potência de um fogareiro, de um forno elétrico, de um fogão, ou seja, fornece calor. Então tem aparelhos que retiram calor e tem aparelhos que fornecem calor. A potência de todos esses pode ser calculada como a quantidade de calor que ele vai fornecer ou que ele vai retirar, né? Ó, pode ganhar ou pode ceder, beleza? Que ele vai fornecer ou que ele vai tirar, dividido pelo tempo, tá? Então muito cuidado agora com esse ΔT, T minúsculo, e esse ΔT maiúsculo. T maiúsculo, temperatura. T minúsculo, tempo. Tranquilo? Assim como eu falei aqui, ó. C maiúsculo. Czão, capacidade térmica. Czinho, calor específico. Tá? Então, são as mesmas letras, só que uma maiúscula e outra minúscula. Então, aqui o tempo, sempre em segundos. Tá? Sempre em segundos. A troca de calor, que é o que eu falei no início da matéria, né? O que estuda a calorimetria. Calorimetria estuda as trocas de calor, né? E suas consequências. E aí, essas trocas de calor, como eu falei no começo, que você utiliza praticamente todo dia, né? Faz o seguinte, na troca de calor, você vai poder utilizar uma questão em que o calorímetro seja ideal. Como assim calorímetro ideal? O que é um calorímetro ideal? Calorímetro ideal é um recipiente, tá? Que não tem no dia a dia, não tem na prática,
tá? É um recipiente que você consiga colocar algo ali dentro, tá? Quente ou frio, tanto faz, e esse corpo que está ali dentro não troca calor com o meio externo. Então, dá um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha um isopor perfeito, um isopor muito bravo, muito bom, tá? Em que eu pegue gelo, taque ali dentro do isopor, gelo, tampo, e daqui a uma semana, quando eu tirar a tampa, o gelo vai estar intacto, não derreteu nada. Ou seja, se não derreteu é porque não recebeu calor de fora, né? Não teve troca de calor com o meio externo. Então, se a gente for considerar isso na teoria, na prática não tem, né? Na teoria, se eu for considerar um calorímetro ideal, eu também posso chamar esse calorímetro ideal de um recipiente adiabático. Recipiente adiabático. Então, se você ler uma questão, falar de um calorímetro ideal ou de um recipiente adiabático, significa que é um recipiente que não deixa trocar calor com o meio externo, tá? Não cede calor para fora, não recebe calor de fora. Então, o calor trocado vai ser só entre os corpos dentro desse recipiente adiabático ou dentro desse calorímetro ideal. Tranquilo? E aí, o que significa QC e QR? Bom, QC significa que é o calor que vai ser cedido, né? Quem é que vai ceder esse calor? Quem está cedendo o calor? E o calor recebido. Ou seja, lembra que eu falei? Calor você sempre vai trocar. Ou você vai receber ou você vai ceder calor, né? Se eu coloco, por exemplo, gelo num suco de laranja, um suco que eu fiz agora, tá? Na hora que eu colocar o gelo ali dentro, quem é que vai... Eles vão trocar calor, né? Quem é que vai ceder calor para quem? Sempre no mais quente para o mais frio. Beleza? Sempre do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Porque ele tem uma maior quantidade de calor. Tranquilo? Essa é a matéria de quantidade de calor, de troca de calor, né? Calorimetria. Beleza? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Física é linda. Um abraço.